Por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Motivo de alegria estarmos aqui nessa festa linda para adorarmos e exaltarmos a esse Deus que é poderoso. Estou muito feliz. Deus abençoe a vida do pastor Nilton, sua família. Quero também aqui agradecer a Deus pela vida de toda a igreja, de todo o ministério, Missão Lusitana, pela vida do pastor Ivaldo, da pastora Débora, que eu sei que tem orado por nós incessantemente, e é por causa disso que estamos aqui, não só pelo poder de Deus nas nossas vidas, que tem nos consolado, mas a oração dos irmãos que tem feito com que nós permanecemos de pé, e por isso eu quero agradecer, amém? Queridos, estou feliz por estar aqui com vocês. Tenho o prazer de apresentar para os irmãos e para a Missão Lusitana, está ali atrás. Eu queria que ficasse de pé. O irmão Ederaldo, a irmã Judite, é o pai e a mãe da irmã Sara, da pastora Sara. Glória a Deus, que estão conosco. E tem sido um tempo de Deus para a nossa vida. Sabemos que, diante de tantas lutas, Deus ele tem consolo para nós, né? Estamos felizes por ter esse privilégio de ter conosco aqui o meu sogro, a minha sogra. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Um prazer rever amigos, pastores. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Louvado é o nome de Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Eu quero ler com você o verso 1, 2 e 3. Aleluia. Glórias a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 1, 2 e 3. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: quisera eu que me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Fecha os teus olhos, Pai, te louvamos pela tua palavra, e eu peço que o teu Espírito tenha liberdade de ministrar ao nosso coração, que toda barreira seja repreendida agora no nome de Jesus, e que a tua palavra caia, Senhor, numa terra boa, numa terra fértil, e produza frutos para a glória do teu nome. Amém e amém. Podeis assentar, queridos, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos no ano de consolidação. É interessante falarmos que esse ano ele não diz respeito só à igreja, mas pelo que eu percebo também aos ministros. Porque não é só uma visão de consolidação para cada membro, mas uma visão para os ministros de consolidar a cada um desses membros. Há um papel importante na vida do ministro e do obreiro com relação à sua responsabilidade em consolidar vidas e almas, pois a unção de Deus está sobre nós, para proclamar liberdade aos cativos e oprimidos, trazer vista aos cegos. O Senhor confia esse trabalho a cada um de nós. E quando penso nessa visão de consolidar a cada crente, consolidar a cada um dos cristãos, membros, aqueles que caminham na presença de Deus, o Espírito Santo, ele ministrava o meu coração, e ele me levava a esse texto do apóstolo Paulo. E precisamos entender o que está acontecendo aqui para que o apóstolo Paulo declare isso à igreja de Corinto. Sabemos que a igreja de Corinto era uma igreja carismática,
uma igreja que havia nela diversidade de dons, uma igreja usada pelo Senhor através dos dons e da manifestação do Espírito. Mas também, apesar disso, uma igreja muito infantil, uma igreja carnal, uma igreja imatura, que por muitas das vezes deu trabalho para o apóstolo Paulo. Na sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo traz duras repreensões para essa igreja, mostrando para essa igreja a necessidade de viver segundo o Espírito e não segundo a carne. Uma igreja que andava no partidarismo, andava na carnalidade, dividindo-se entre si mesmo, apoiando seus líderes preferenciais. E quando eu olho para essa carta, eu vejo o quanto o apóstolo Paulo combateu o pecado dentro dessa igreja, a ponto de ter um jovem dentro da igreja tendo um relacionamento sexual com a sua madrasta. E Paulo combateu duramente o pecado desse povo, mostrando que esse povo deveria viver uma vida de maturidade em Deus e não se pautar no orgulho, na vaidade, por conta daquilo que Deus havia entregado para eles. Não viver uma vida de soberba por conta dos dons que foram entregues àquela igreja e o crescimento contínuo e próspero que havia nela. Só que percebemos uma coisa, queridos. O apóstolo Paulo, depois de combater duramente o pecado da igreja de Corinto, eles não recebem bem as correções do apóstolo Paulo. Eles não recebem de bom grado as advertências do apóstolo Paulo, a ponto de Paulo, em algum momento, depois de enviar a carta, ele mesmo declara em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 8, que por algum momento ele se arrependeu, pois ele viu que a dureza da sua primeira carta havia feito com que muitos se entristecessem e não recebessem de bom grado a repreensão, não recebessem de bom grado as palavras duras de Paulo. E ele diz: porquanto, mesmo que vos tenha entristecido com a minha carta, ele declara: eu não me arrependi de tudo que eu falei, mas de fato no princípio eu pensei, será que eu deveria ter realmente falado dessa maneira? Será que realmente eu deveria ter falado tão duramente com a igreja? Mas depois ele confessa: eu pensei realmente isso, mas eu não me arrependo, porque eu sei que a tristeza que foi gerada em vocês por conta da repreensão produziu arrependimento. Quando olhamos para a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja, nós vemos o quanto foi levantado entre a igreja de Corinto e o seu líder, apóstolo Paulo, uma tensão, pois começou a haver atrito entre a igreja e aquele que a fundou, pois muitos começaram a olhar para Paulo e não reconhecer o seu apostolado e nem a sua liderança. Começaram a levantar burbúrios, falatórios contra aquele que deu tanto da sua vida por amor daquele povo. Inclusive ele diz em 2 Coríntios 10:10, pois como alardeiam alguns, as cartas dele são duras e exigentes, contudo ele pessoalmente não impressiona, e a sua pregação é desprezível. Olharam para Paulo e diz: olha, esse tal Paulo, esse aí que fundou a igreja, ele parece ser muito autoritário quando escreve suas cartas. Ele é bem ousado quando ele escreve as suas cartas. Ele nos cobra, ele nos corrige, ele nos adverte, mas pessoalmente ele não é isso tudo que parece quando lemos os seus escritos. A sua oratória não é tão impressionante assim, a sua postura não é tão chamativa, pois Paulo, apesar de ser um ministro do evangelho, fundamental para a construção da igreja, era um apóstolo pobre, que não demonstrava riquezas materiais, mas andava em sujeição da carne para que através dele vidas fossem alcançadas. Essa igreja, a qual tanto Paulo se doou por ela,
estava agora em um clima de tensão, pois já não estavam mais reconhecendo a sua autoridade, a unção de Deus sobre a vida dele, a ponto de surgirem boatos de que ele deveria ter carta de recomendações. Agora pense você, ele é o fundador da igreja. Como que pode a igreja pedir carta de recomendações para aquele que fundou a própria igreja? Pois sem ele a igreja não estaria ali. Ele diz aos coríntios: por acaso eu teria que agora trazer carta de recomendações para vocês? É esse o contexto em que está a segunda carta de Paulo aos coríntios. Alguém que não recebeu bem a correção, crentes que não aceitaram a palavra de exortação do apóstolo, a palavra de combate ao pecado, e com isso muitos começaram a se levantar. Havia uma segunda influência, não só a rejeição da mensagem de Paulo, da postura de Paulo, um apóstolo pobre, que não era tão impressionante em sua oratória, segundo os coríntios, mas o problema é que houve uma segunda influência, um segundo fator que fortaleceu toda essa tensão entre Paulo e a igreja: os falsos apóstolos, que diferente de Paulo, tinham uma postura extraordinária, homens prósperos, com eloquência, com uma oratória extraordinária, ao qual a igreja de Corinto olhava para esses homens e ficavam admirados, e ao compararem eles a Paulo, diziam: não, pera lá, vamos dar ouvido a esses que são extraordinários homens de Deus. Só que Paulo deixa bem claro a igreja de Corinto, em 2 Coríntios 11:13, na versão viva, ele diz: Deus nunca, jamais enviou tais homens. Eles são uns vigaristas que enganaram vocês, fazendo-os pensar que eles são apóstolos de Cristo. Paulo olha para a igreja e diz: cuidado, porque aqueles a qual vocês estão valorizando, Deus jamais enviaria pessoas assim para a sua obra. Pessoas que só querem se aproveitar, pessoas que querem usar da fé o seu ganho, querem usar a fé para viverem satisfazendo os seus prazeres e desejos pessoais, acumulando riquezas com a custa do povo. Paulo está dizendo para esse povo, para a igreja de Corinto: eu estou pronto a confirmar, e é isso que ele faz na carta aos Coríntios: eu estou pronto a confirmar o meu amor e a minha fé por vocês, mas cuidado com aqueles que vocês têm seguido ou ouvido, pois talvez vocês estão se impressionando com a grandeza de alguns, e por conta da minha pobreza e das minhas lutas, vocês têm negado, rejeitado a minha mensagem. Mas eu quero dizer que tais homens como esses, Deus jamais enviaria para a sua obra. E aí ele declara o que ele diz no verso 3 do capítulo 11: o meu medo, o meu receio é que vocês, assim como a serpente enganou a Eva, engane a vocês. Essa é a minha preocupação. O meu medo é que, assim como Eva foi enganada pela serpente, vocês sejam enganados por esses tais apóstolos. Estamos no ano da consolidação. E deixa eu dizer uma coisa: jamais vamos nos consolidar se primeiro não buscarmos em Deus a sua palavra. Não podemos seguir uma vida cristã baseada nas ilusões que muitos passam para nós. Por que eu digo isso? Porque vivemos num tempo da tecnologia. Hoje, os nossos crentes, a igreja do século 21 não vive só com a influência dos seus pastores.
Não vive só com as influências e os ensinamentos daqueles que são seus líderes espirituais, não. Estamos sempre buscando recursos e novidades, estamos sempre dando ouvido para aquilo que chega até nós. Com a era da tecnologia, que nos beneficia de muitos aspectos, mas também traz para nós um perigo eminente de sermos enganados pelas ilusões que passam para uma igreja que, ao invés de buscar em Deus e na sua palavra a firmeza dos seus pés, estão buscando um Cristo que muitas das vezes não é o Cristo que conhecemos. E é por isso que Paulo vai dizer: olha, sabe qual é o meu medo, igreja de Corinto? Vocês podem até me rejeitar, eu estou aqui pronto para confirmar a minha fé, o meu amor, a minha entrega, a minha vida por vocês. Mas sabe qual é a minha preocupação? É que, como a serpente enganou Eva, esses falsos apóstolos enganem a vocês e os afastem da simplicidade que há em Cristo. Diga para o seu irmão assim: a vida com Cristo é uma vida simples. O que o Senhor falou no meu coração é que precisamos perceber alguns aspectos do espírito de engano que hoje existe nessa geração. Porque Paulo vai fazer um paralelo entre os falsos apóstolos e a serpente que enganou a Eva. E se Paulo está fazendo um paralelo com o Éden, é porque no Éden existem ensinamentos para nós hoje. E a forma que Satanás enganou a Eva no Éden é a forma que Satanás continua usando para enganar a igreja nos dias de hoje. Só que Paulo reconhece a sua responsabilidade, porque ele diz: pelo zelo que tenho por vocês, pelo zelo que tenho, o zelo de Deus, é minha responsabilidade preparar vocês para apresentar vocês ao noivo, uma igreja santa, imaculada, uma igreja pura, aleluia, uma igreja santificada. É responsabilidade de cada um de nós como ministros do Evangelho olhar para a igreja e não tratá-la como uma meretriz buscando benefícios ou riquezas, mas olhar para ela como uma noiva que precisa ser ataviada por nós e preparada para o encontro do noivo. Aleluia. Paulo percebia isso. Paulo, ele diz isso. Ele fala isso em Efésios 5:27. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Falando de como os maridos devem amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, pois Cristo quer apresentá-la a si mesmo santa, imaculada. E como é que Cristo vai fazer isso? Usando os seus ministros, usando os seus obreiros, usando eu e você. Vidas sejam aperfeiçoadas pela palavra de Deus. Qual é a preocupação de Paulo? É que os crentes, através do engano, é que os crentes, através daquele grupo de falsos apóstolos ou superapóstolos, que iludiam a igreja de Corintos, que cobravam para ministrar, que cobravam e viviam às custas do povo. Paulo declara isso: eles cobram, eles recebem para ministrar a palavra a vocês, enquanto eu nunca fui pesado a vocês, pelo contrário, trabalhei para que não tivesse escândalo. Paulo vai dizer: sabe qual é o meu medo? É que vocês deem ouvido para eles, a ponto de vocês se apartarem da simplicidade. Sabe o que a palavra simplicidade quer dizer? No grego, singeleza, simplicidade, sinceridade, o não egoísmo, virtude de alguém livre de pretensão ou hipocrisia. Sabe qual é o maior medo de Paulo? É que os crentes passem a se tornar egoístas. Sabe qual é o maior medo de Paulo?
é que os crentes passem a se tornar pretensiosos. Sabe qual é o maior medo de Paulo? É que os crentes começam a ser hipócritas. E ele está dizendo, igreja, cuidado. Pretensão no dicionário é sentimento de grande valorização de si próprio. Sabe o que Paulo está dizendo? Cuidado, para vocês não valorizarem mais a vocês mesmos do que é o Cristo que chamou vocês. Porque é nisso que o espírito do engano atua, nos apartando da simplicidade que há em Cristo. Essa foi a sua estratégia, porque ele sabe e conhece o ser humano, e ele sempre vai usar de maneira que nos afaste da verdade de Cristo, da essência do Evangelho, da essência da fé. O que o diabo quer muitas das vezes não é nos tirar da igreja, é deixar com que nós estejamos dentro da igreja sendo enganados por um evangelho mentiroso e falso. E Deus nos chama para viver uma vida de fidelidade. Olha o paralelo de Paulo ao Gênesis 3, 5, 6. Ora, Deus sabe. Quando a serpente pergunta para Eva, ou começa a dialogar com ela, ela diz, eu não posso comer dessa árvore. A serpente diz, Deus sabe que no dia em que dela comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para dela se obter conhecimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Quando falamos do espírito de engano, o que Satanás vai usar para nos enganar são os nossos próprios desejos. Quando falamos do espírito de engano, o que Satanás vai usar como ferramenta para nos levar para longe da simplicidade que há em Cristo, são os nossos próprios desejos. Tiago vai dizer, no capítulo 1, verso 13 e 14, na versão fácil de ler, ninguém ao ser tentado deve dizer, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém, mas cada um é tentado pelos seus próprios maus desejos, quando estes desejos o atraem e o seduz. Sabe aonde o espírito do engano vai atuar? Sabe qual é a ferramenta que o engano vai usar para te afastar da verdade de Cristo? São os seus próprios desejos, são as suas próprias vontades, são as minhas próprias vontades. É isso que Satanás vai usar como ferramenta para nos afastar do plano e do propósito de Deus, para nos afastar da essência do Evangelho. João vai dizer isso em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 16, também referindo-se, ou quem sabe, penso eu, fazendo um paralelo à tentação de Eva. Ele não vai se dirigir diretamente ao Éden, mas ele vai dizer, pois o que está no mundo é a lascívia da carne, o desejo da gratificação dos sentidos, é a lascívia dos olhos, anseios cobiçosos da mente, é a soberba da vida, segurança em seu próprio recurso ou na estabilidade das coisas terrenas. Estas coisas não vêm do Pai, mas são do próprio mundo. O que João declara aqui é justamente o que Satanás usa para convencer Eva a comer do fruto. O que João vai declarar aqui, que tudo aquilo que há no mundo, desejo dos olhos, da carne, soberba da vida, é tudo aquilo pela qual Satanás se aproveitou para derrubar a Eva, para enganar a Eva. Pois quando a serpente chega diante de Eva e a convence de comer, a Bíblia diz que ela olha e diz que aquela fruta parecia agradável ao seu paladar, boa para se comer. Ela estava sendo tentada na soberba da carne. Ela estava sendo tentada na concupiscência da carne. O desejo carnal era o que lhe tentava agora.
Quando falamos do espírito de engano, entenda aquilo que Deus está ministrando para nós. Há um perigo de sermos levados por uma mentira com imagem de evangelho. Há perigo de sermos levados por uma mentira com uma mensagem de evangelho. Pois quando Paulo diz à igreja de Corinto, a minha preocupação é que vocês sejam enganados como Eva foi enganada pela serpente. Paulo está nos chamando a olhar para o Éden e analisar o que tentou Eva. Como Eva foi enganada. Como Eva cedeu. E a resposta está no que ela mesmo diz. Aquela árvore, aquele fruto, parecia bom demais para se comer. A primeira atuação do espírito de engano é na nossa carne. É bom para o paladar. É por isso que Jesus disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A vida com Cristo não é uma vida de satisfação da carne. A vida com Cristo não é uma vida de satisfação do desejo carnal. Eva olha para aquela fruta e diz: uau, parece ser boa demais para se comer. Tudo que Satanás quer é que você viva um evangelho achando que nesse evangelho o que é prometido para você é satisfação carnal, e não é isso que Jesus prometeu. Os coríntios estavam sendo levados por essa ilusão. Havia sexo na igreja de Corinto, pecado, e viviam uma vida com Cristo, mas pautados pelos desejos carnais. Mas olha o que Paulo diz aos Gálatas 5:24: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Aleluia. Olha o que Pedro vai dizer em 1 Pedro 2,11: queridos amigos, peço a vocês, como estrangeiros e forasteiros que são, que se afastem dos maus desejos do corpo, que estão sempre em guerra contra a alma. Há muitas pessoas propagando um evangelho de satisfação carnal nos dias de hoje. Há um evangelho de satisfação do corpo, onde as pessoas podem fazer o que quer, como quer, com seus corpos, sem entender que o evangelho é renúncia e morte da carne para que o espírito viva. E queremos usar a liberdade que recebemos em Cristo para dar lugar à carne, mas Paulo vai repreender os Gálatas no capítulo 5, versículo 13, na versão ampliada: porque vocês, irmãos, foram de fato chamados sim para a liberdade, somente não deixe sua liberdade ser um incentivo à carne e uma oportunidade ou uma desculpa para o egoísmo, mas através do amor vocês devem servir uns aos outros. O que é que satisfaz a sua carne? Que estão dizendo por aí que se pode? Não! Jesus nos libertou, somos livres. Estamos livres. De fato, Jesus nos libertou. Ele nos deu liberdade e não libertinagem. Não use essa liberdade para dar ocasião à carne. Não use a liberdade que Cristo te deu para a satisfação da sua carne. E às vezes entramos em temas polêmicos para saber até que ponto eu posso chegar perto do pecado. Até que ponto eu posso flertar com o pecado. Posso beber, sim ou não? Posso tatuar, sim ou não? Posso fazer isso, sim ou não? E entramos em polêmicas que às vezes completamente desnecessárias, e tudo que mostra para nós é uma necessidade de satisfazer a nossa carne. Sabe qual é o perigo? É que nisso o espírito do engano está trabalhando para
nos satisfazer carnalmente, acreditando que estamos agradando a Cristo, na verdade estamos nos distanciando da sua simplicidade e nos tornando egoísta. Aonde vale mais o que eu quero do que aquilo que Jesus quer de mim. Aonde vale mais o que eu desejo do que aquilo que Jesus deseja de mim. Mas aqueles que são em Cristo, aqueles que estão em Jesus, já mortificaram a sua carne. Paulo dizia: eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vou procurar meios de satisfazer os meus desejos carnais. Eu não vou procurar textos bíblicos ou a ausência deles para satisfazer um desejo meu, não. Quer a resposta de Deus? Dobra o joelho, vai para o teu quarto e clame: Espírito Santo, sim, há uma luta contra a carne e o espírito. E os nossos desejos lutam contra a nossa própria alma, sim. Jesus nunca disse que seria fácil. Jesus nunca disse que seria fácil. Mas até que ponto você está disposto a viver a vontade de Cristo? Vivemos em uma geração que existem diversos cardápios. Todo tipo de evangelho existe por aí. Todo tipo de evangelho existe nos dias de hoje. O menu é amplo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nem todos revelam a essência de Cristo. Nem todos revelam a simplicidade que é viver com Jesus. Deus nos chama para termos cuidado com aquilo que pode nos afastar dessa simplicidade. Você sabe o que é o egoísmo? É o amor exclusivo aos próprios interesses. Isso não reflete o evangelho. Isso não reflete. Eu quero compartilhar algo com vocês. Acredito que todos sabem, se não sabem, alguns. Eu perdi meu filho há menos de 3 meses. E nós tivemos um tempo ali em Castelo Branco, passamos um mês ali. Em um momento eu estava na carrinha com o Alex, estávamos conversando. E eu falei com ele: eu creio que Deus levou meu filho. Mas não é possível que Deus levou meu filho me fazendo sofrer para beneficiar os outros. Para que através do meu testemunho outros fossem abençoados. Para que através do meu testemunho outros fossem edificados. Não é possível que eu tenha que sofrer para que outros vençam. Porque isso é injusto. Eu dizendo isso ao Alex, na mesma hora, um silêncio tomou conta do meu coração. E Jesus disse: é exatamente isso que eu fiz por você. Eu sofri por você que não merecia. Sabe qual é o problema? Nós não estamos dispostos a sofrer pelos outros. Nós não estamos dispostos a chorar pelos outros. Porque o espírito do engano tem nos ensinado que mais importante é satisfazer a nossa carne do que viver a vontade de Deus. O espírito do engano quer nos fazer pensar que o que importa é eu fazer tudo que eu quero, pois sou livre.
Paulo diz: você tem a liberdade sim, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Tudo você pode, mas você não deve se deixar dominar por nenhuma dessas coisas. Pare de colocar como pauta de evangelho a satisfação da sua carne, porque não é sobre isso que se trata. Paulo está preocupado com Coríntios. E quando ele diz que assim como a serpente enganou a Eva, a preocupação dele é que os falsos apóstolos enganem a igreja de Corinto. A serpente engana a Eva, se oportunizando dos seus desejos. E primeiro, ela é atraída pela concupiscência da carne. E depois ela é atraída pela concupiscência dos olhos. Ela diz: muito atraente aos meus olhos essa fruta. Sabe qual é a ferramenta que o espírito do engano vai usar para nos afastar da simplicidade de Cristo? Primeiro é a satisfação da nossa carne. E segundo, é a satisfação dos nossos olhos. A atração dos olhos. Todo pecado começa nos olhos. A soberba. A cobiça, melhor dizendo. Porque quando eu cobiço daquilo que eu cobicei para se tornar pecado, é um instante. Jesus falou sobre isso, dizendo em Mateus 6, 22, 23, na versão fácil de ler: os olhos são a fonte de luz para o corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará na escuridão. Portanto, se a luz que há em você não passa de escuridão, então a escuridão que há em você é enorme. Jesus, no Sermão do Monte, no contexto agora das riquezas, falando: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, mas ajuntais tesouro no céu. E logo depois ele diz: não dá para servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, porque você vai agradar um e desagradar ao outro. Entre esses dois textos ele diz: olha, se os seus olhos forem bons, o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem maus, teu corpo será escuridão. Qual evangelho você está vivenciando? Para onde você está olhando? Para esse evangelho fachuto de prosperidade, pastor, você quer dizer que Deus não prospera? Prospera sim, mas essa não é a mensagem central que ele deixou para a igreja. Para onde estão os seus olhos? Para a cobiça das coisas desse mundo, ou para aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para te dar riquezas extraordinárias no céu? Para onde estão os teus olhos? Paulo dizia: eu não ando por vista, eu ando por fé. Pense nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Se o evangelho para você é a cobiça por um bom carro, uma boa casa, uma boa conta bancária, se o evangelho para você é uma cobiça pelas coisas desse mundo, você não entendeu a mensagem e o seu corpo está em escuridão. Entendam isso, Deus está nos chamando para estarmos consolidados na rocha. Não é tempo mais de vivermos no engano. Como Tiago diz, aqueles que ouvem e não praticam enganam a si mesmo. Deus não quer que você esteja dentro da igreja sendo enganado, não. Deus não quer que você esteja dentro da igreja vivendo um engano. Isaías 5:20, olha o que Deus vai dizer: ai dos que chamam de mal aquilo que é bom, e que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar escuridão, e a escuridão virar luz, que fazem o amargo ficar doce, e o doce ficar amargo. A inversão de valores dentro das igrejas. Jesus disse: se os meus olhos forem bons, eu terei luz. Mas sabe qual é o problema? Vivemos um tempo onde existem pessoas pegando o que é trevas e dizendo é luz, e pegando luz dizendo é trevas.
E aí a gente acha que está cheio de luz e na verdade está carregando trevas. Porque estamos dando ouvido aos espíritos enganadores, que dizem, aqui é luz e na verdade é trevas. Isso é bom, mas na verdade é mal. Isso é mal, mas na verdade é bom. Eis aqui as trevas, mas na verdade é luz. E às vezes somos enganados pela cobiça dos olhos, porque a mensagem desses é atraente, a mensagem desses é convincente, até porque fazem como Satanás. Em sua primeira tentação, o que ele usou, a sua primeira estratégia, foi usar a palavra de Deus contra Eva. A serpente olhou para Eva e disse, não disse Deus, de toda árvore comerás? Era a única Bíblia que eles tinham. A ordem de Deus, tudo comerás, menos a que está no meio do jardim. Era a palavra de Deus. Essa foi a primeira estratégia que Satanás usou, a própria palavra de Deus, para enganar a Eva. Você acha que hoje ele faz diferente? Quantos pegam a Bíblia e dizem isso é trevas e na verdade é luz? Quantos pegam a Bíblia e dizem isso é luz e na verdade estão apontando para trevas? E os nossos olhos são levados pela cobiça e pelo desejo de ter, ao invés de viver uma vida plena em Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa, e esse texto é um alerta para nós. Eu quero ler 2 Pedro 2, o verso 9 ao 22. Pedro falando sobre justamente esses falsos mestres, esses homens que professam um evangelho mentiroso, que não condiz com a essência e a simplicidade do evangelho. E olha o que ele diz: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reserva sobre castigo os injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra eles juízo infame na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando-se com prazer e sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu porém castigo da sua transgressão, a saber, um mundo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal, para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por sua libertinagem aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornando-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Por que eu estou lendo isso? Porque a verdade é que esses homens receberam a palavra, receberam a Cristo, mas no meio do caminho foram levados pela concupiscência da carne, concupiscência dos olhos
e estão levando a muitos com eles. Mas eu creio que Deus está levantando uma igreja que entende o plano e o propósito de Deus. Deixa eu concluir. O último aspecto em que o espírito do engano trabalha é quando Eva diz: boa para o paladar, agradável aos olhos e desejável para dar conhecimento. Encaixando-se no que diz João: soberba da carne, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Tudo que o diabo quer é que você seja um cristão soberbo. Tudo que o diabo quer é que nós sejamos cristãos que buscam satisfazer os nossos próprios desejos e que nos firmemos na segurança em nossos próprios recursos e nas estabilidades terrenas, ao invés de confiarmos no Senhor. Deus um dia falou uma coisa comigo e eu guardei isso de forma extraordinária, queridos. Que a segurança e estabilidade terrena muitas das vezes nos impede de conhecer a Deus. A segurança e a estabilidade terrena muitas das vezes nos impedirá de conhecer a Deus. Porque muitos não se colocam à disposição do reino porque tem medo de perder a sua estabilidade e segurança. Deixa eu te dizer, você permanecerá com a sua estabilidade e segurança, mas jamais verá a glória de Deus se manifestando de forma plena na sua vida. Sabe o que Paulo diz em 1 Timóteo 6,8? Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos alimentar e vestir. E eu pergunto para você, quem está satisfeito tendo de comer e de vestir? Hebreus 13, 5, 6, a versão, a mensagem: não fiquem obcecados por adquirir bens materiais. Estejam satisfeitos com o que já possuem, pois considerando que Deus nos assegurou, não vou permitir que vocês caiam, nunca vou abandonar vocês. Podemos corajosamente citar: Deus está pronto para nos ajudar, não tenho medo de nada, quem ou que pode me atingir? Não seja levado pela soberba, pela ganância, pelo orgulho. Eu sei que muitos podem até não receber uma mensagem como essa, mas eu quero dizer para vocês que o alerta de Deus e a preocupação de Deus com a igreja é que sejamos enganados como Eva foi enganada, sendo atraídos pelos nossos próprios desejos e nos apartando da simplicidade que há em Cristo Jesus. O que é que você tem entregado para Deus? Aleluia. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 11. Porque esses falsos apóstolos que se infiltraram na igreja de Corinto, eles começaram a querer ser comparado e bater de frente com Paulo, dizendo: nós somos judeus, nós somos ministros do evangelho. Paulo vai dizer: vocês querem bater de frente comigo? Então vamos lá. Vocês querem credenciais? Então vamos lá. 2 Coríntios 11, do 22 ao 28, Paulo dizendo: vocês são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São da descendência de Abraão? Eu também sou. Paulo dizendo: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas das vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um, fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes em perigos de rio, em perigos de salteador, em perigo de patrícios, em perigos entre os gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com toda a igreja.
Paulo chegou para aqueles falsos apóstolos, do espírito do engano, da cobiça da carne, dos olhos e da soberba da vida. Vocês querem baterem comigo? Vocês querem credenciais? Vocês são judeus, eu também sou. Vocês são israelitas, eu também sou. Vocês falam de Cristo, eu também sou. Só que tem uma coisa: eu já passei fome, eu já passei frio, eu já fui preso, eu já fui apedrejado, eu já fui chicoteado, eu já sofri naufrágios. O que é que te qualifica como ministro? O que é que te qualifica como homem e mulher de Deus? A prosperidade que você carrega? Ou sofrimento pela causa de Cristo? Porque Paulo vai dizer: se tem uma coisa que eu posso me gloriar é nisso. Se tem uma coisa que eu posso me gloriar é nisso. Eu sei sofrer por Jesus. É na minha fraqueza que Deus é glorificado. Pastor, que é isso? Teologia do sofrimento? Não. Apologia ao sofrimento? Não. É o Evangelho. É a qualificação de um homem e de uma mulher de Deus. Não faça de complementos a mensagem central do Evangelho. Não façam de complementos a mensagem central do Evangelho. E Paulo vai os advertir, terminando a sua carta, e é isso que eu quero também deixar aqui para a igreja, e já estou concluindo. 2 Coríntios 13:5: examinem e testem e avaliem a si mesmo, para ver se vocês estão persistindo em sua fé e mostrando os frutos próprios delas. Testem e provem a si mesmo e não a Cristo. Vocês mesmos não percebem e sabem exaustivamente, através de uma experiência sempre crescente, que Jesus Cristo está em vocês, a menos que vocês sejam imitadores reprovados no julgamento e rejeitados. Paulo, depois de os advertir, mostrar que estava com aquela igreja, ele diz: vocês mesmos. Testem a vocês mesmos. Não provem a Cristo, provem a vocês. Quando a dificuldade bater na sua porta, não pergunte: Deus, onde você está? Olhe para você e pergunte: como é que eu estou? A gente tem muita facilidade em provar a Deus, mas dificilmente provamos a nós mesmos. Quando a luta e a dificuldade batem na porta: Deus, cadê você? Eu imagino que Deus olha do céu e pergunta: eu aqui quero ver onde está você. Cadê a sua fé? Provem a si mesmo. Pois nos últimos dias, claramente, muitos abandonariam a fé, dando atenção a espíritos enganadores, ensinamentos que vêm de demônios. Mas a igreja santa e remida permanece fiel. E eu termino com um versículo em que o próprio Jesus, em João 16:33, disse: eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tendes fé e coragem, eu venci o mundo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Não se aparte da simplicidade que há em Cristo. O louvor vai cantar e eu queria que você nesse momento, não precisa vir à frente, mas colocasse a mão no seu coração e olhasse para dentro de si e provasse a si mesmo agora. Provasse a si mesmo e dissesse: Senhor, eu quero ser fiel, não importa as circunstâncias. Eu quero viver o teu plano e o teu propósito, não importam as lutas ou as dificuldades.
Eu quero experimentar o teu poder, Senhor, de forma plena. Eu quero ver a manifestação da sua glória em minha vida, Senhor. Querido, não olhe para o lugar errado, porque isso pode custar a sua alma. Não olhe para o lugar errado, pois tudo que o espírito do engano quer é satisfazer os seus desejos. Mas Jesus disse: aquele que quer vir após mim, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque que se com Ele morremos, também com Ele viveremos. E se padecemos com Ele em sua morte, com Ele também seremos glorificados. Rabadarabashuriana rabacanta rabas. Feche os teus olhos nessa noite e deixa o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Deixa o Espírito te levar a esse lugar de intimidade. Deixa o Espírito te levar a esse lugar de relacionamento. Deixa Ele te levar a esse lugar de revelação. Pois todo sofrimento momentâneo não há de se comparar à glória de Deus reservada para nós. Oh! Deixa o Espírito Santo tocar na sua vida nessa noite. Deixa o Espírito Santo entrar no teu coração e falar na sua alma. Deixa o Espírito Santo trazer renovo sobre a tua vida. Aleluia! Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, e enche essa casa. Vem, Espírito Santo de Deus. Anaramanana canta lava lava xerepanturi alavandarai. Vem, Espírito Santo de Deus. Orebadarabacanta rabachuri andarabas. Venha sobre nós com unção e despedaça o jugo. Despedaça o jugo, Senhor. Quebra os jugos que tentam nos pesar, pois o teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Receba fortalecimento de Deus na sua vida nessa noite. Receba revestimento na tua vida nessa noite. Orabacanta labachuri andaramanaia. Quantos podem levantar as mãos e adorar e dizer: Senhor, Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Eu quero ser cheio da Sua glória. Eu quero ser cheio da Tua presença. Eu não quero pautar a minha vida pelas coisas materiais. Oh, eu quero pautar a minha vida pelas coisas espirituais. Aleluia. Aleluias. Vem, Espírito Santo, e ministra ao nosso coração. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu Quantos podem cantar isso essa noite? Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra Te chamar de amor. Eu nasci pra Te chamar de Pai. Eu andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente.
mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Eu escolho Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Amém, querido? Que Deus possa se abençoar o seu ministério, a sua casa, a sua família. Não seja enganado. Jesus, Ele te ama. E o que Ele tem para você é muito maior do que aquilo que esse mundo pode te dar. Não se aparte da simplicidade do Evangelho. Aplauda Jesus bem forte. Amém. Queria convidar a missionária Sara para vir aqui. Irmãos, vamos estender as mãos para cá, vamos orar por essa família. Cadê os meninos? Mirela. Por muito tempo nós nos alegramos juntos, choramos juntos, e hoje nos alegramos outra vez. Estenda as suas mãos para cá, vamos orar por essa família de missionários que tem servido a Cristo ali na cidade de Lagoa, no Algarve. Pai querido, eu quero, Senhor, te agradecer pela vida do Tiago, da Sara, seus filhos. Senhor, nós tivemos tempo, Senhor, de alegria. Essa igreja chorou com eles, Senhor. E hoje nós estamos aqui, Senhor, rendidos aos teus pés, pelo Espírito Santo que esse homem carrega, Senhor. Eu peço, Deus, que o Senhor venha estar suprindo todas as coisas sobre a vida deles, Deus. Como fomos ensinados agora, Pai, na tua simplicidade, na tua singeleza, Senhor. Eu clamo a ti, ó Deus, para que o Senhor os supra em tudo, Deus, e em todas as coisas eles vejam, Senhor, o teu agir, a tua mão, e sejam sempre cheios do teu Espírito Santo. A igreja do Barreiro ama vocês, meus irmãos. Queridos, que noite maravilhosa, que presença incrível.